Eduarda, eu já fui com vocês, eu estou na UNB desde que eu tirei as fraldas, porque eu me formei em Florianópolis, vim fazer residência, a gente no Hospital de Sobradinho, na época, então eu fiz residência lá 3 anos e fui chamada, na época estava fechado para concurso, eu fui chamada para ser professora de pediatria. Então eu nem sabia o que era ser professora, eu queria ficar em Brasília. Se eu diz, troca Florianópolis para Brasília, eu vim com meu namorado e tal, queria ficar aqui. Aí depois que eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, quando eu fiz pós-doutorado fora do Brasil, é que eu entendi o que é ser e fazer social. Por isso que eu queria que se a gente pudesse apagar essa luzinha, eu já vou falando e mostrando. Então, quando eu fui para a Itália, porque quem não sabe, mas eu trabalho com doença celíaca, a minha linha de pesquisa é o glúten, a doença celíaca. Então, eu fui fazer o pós-doc lá. O que é que me encantou na Itália? Me encantou aquilo que eu não vejo aqui ainda, que todo mundo fala em saúde da família, mas lá realmente o profissional de saúde trabalha com a família. Aí eu falei, isso foi em 97 que eu fui para lá. Eu falei, não, quando eu chegar em Brasília eu vou fazer um tipo de projeto assim, porque vocês devem entender, porque vocês têm um monte de professores da medicina, o que acontece com a gente quando a gente é professor? A gente fica só fazendo doença. E eu acho que medicina, mais do que fazer doença, é fazer saúde. Então eu só fui entender, vocês imaginem só. Eu fui fazer um pós-doc numa doença pequenininha dentro da pediatria, que é a doença celíaca. Super especialidade. Chego lá, volto entendendo que não só a gente deve fazer, quando a gente faz medicina, a pesquisa, mas que mais do que isso, que a gente deve se interessar pela saúde. E foi isso que eu fiz lá e cheguei aqui em 98, eu criei primeiro eu criei um projeto, que é o Saúde Integral em Famílias Carentes do DF, que é o Saúde Integral. Então, eu cheguei em setembro, outubro de 98, em novembro a gente já começou esse projeto. Foi simultâneo, a gente começou a doença celíaca aqui na FS e começamos o Saúde Integral em Comunidade. A primeira cidadezinha que eu fui foi para Santa Maria, depois para o Recanto das Emas, depois foi para o Varjão, aí o Varjão não deu certo, a gente foi para o Paranoá, depois para a Estrutural em Ceilândia. Então a gente trabalha em 5 cidades. Aqui está um pouquinho, isso aqui ficou ruim, mas tu faz aqui, Joana. Ponto para partida. Isso aí é só um grupinho pequeno, mas como que ele funciona? Então, a Jana falou o que é extensão. Teoricamente, eu não sei o que é extensão. A gente, quando está numa universidade, a gente tem 3 pilares, vamos falar assim, que é a graduação, né, que é a pesquisa, que é o ensino, a pesquisa em si e a extensão. Então, a extensão, ela tem, ao meu ver, eu faço as 3 coisas. A mesma importância que tem a pós-graduação, que tem a pesquisa, só que, como se diz, ela é sempre foi deixada para trás. E, ultimamente, eu acho que nos últimos 10 anos que ela foi tendo importância. Então o grupo se encontra, aqui também está um grupo grande. A gente começou primeiro com aluno de medicina, então eu ia para a comunidade carente, tinha um líder, que foi em Santa Maria, o líder comunitário separava as famílias para a gente e eu tinha 2 estudantes de medicina. Aí eu fui vendo que fazer saúde não é só medicina, não dá para a gente fazer saúde só com a medicina. Aí nós chamamos aluno de nutrição e aluno de odontologia. Então começou com esse tripé, medicina, odonto e nutrição. Em 2006 eu ofereci como disciplina da pós-graduação. Então com isso a gente começou a ter mestrado e doutorado, alunos de mestrado e doutorado, que um projeto pegou um nomezinho. Eu falei assim para o meu marido, vamos embora oferecer como disciplina. Não podia isentar disciplina. Tinha que aproveitar o leque das disciplinas que eram oferecidas na pós. Aí tinha uma escrita assim, práticas interdisciplinares de educação e saúde integral. Eu falei, que prova é essa? Aí eu ofereci, aí vocês não estão vendo, mas tem alunos mais velhos que
que são os meninos que fazem mestrado e doutorado, que quem vai com a gente, né, quando você vai ver isso. Próximo. Então, o que é? Então, é um projeto de ação contínua do DEX. Então, 98, 2013, nós vamos fazer 15 anos agora em novembro. É uma disciplina de pós-graduação em Ciências da Saúde e Ciências Médicas em 2006 e 2013. Eu não precisei brigar ainda com a Ciência da Saúde, então eu estou bonitinha nas Ciências da Saúde lá. Aí, ela tem uma parceria que é com a Igreja Presbiteriana, como que eu falei para o reitor no dia que eu recebi o título de professor emérita, que a UNB não paga conta. Aí ele falou, como não paga conta? Aí chamou o decano de extensão, está cheio de editais. O que eu quero dizer é que a coisa é complicada para a gente conseguir dinheiro para fazer. E vocês sabem que qualquer projeto que a gente queira fazer tem que ter dinheiro. Mas então a minha parceira é a Igreja Presbiteriana de Brasília, que eu sou da Igreja Presbiteriana, e o Instituto Fátima, que é uma faculdade católica excelente, que a gente tem vários professores de lá que trabalham conosco. Quem são os participantes? Professores da UNB, do Instituto Fátima, alunos de graduação, pós-graduação em Ciências da Saúde e Médicas, áreas de odonto, nutrição, medicina, farmácia, biologia, letras, artes, fisioterapia, psicologia, enfermagem, fono e educação física. É uma disciplina na pós considerada como se fosse guarda-chuva. Entra todo mundo que queira fazer educação. Por isso tem esse monte de gente. Então, atividade médica. Eu botei ali, o nosso objetivo sempre foi prevenção, educação e promoção de saúde. Por que eu grifei educação? Porque eu acho que o médico tem que fazer educação. Não dá para a gente não educar à medida que a gente está trabalhando ou fazendo alguma visita para as famílias. A gente trabalha muito para rastrear casos de hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade e atualmente diarreia. Por que eu sempre ponho diarreia? Porque o mestrado e doutorado eu fiz em diarreia. A gente sabe que diminuiu muito a prevalência de diarreia no nosso país. Antes a gente tinha muita diarreia infecciosa, desidratação, a criança ficava grave. Felizmente tem diminuído isso com a terapia de hidratação oral. Mas surgiu dengue. Então, dengue, vocês sabem que é uma doença que a gente pode prevenir. Então, a função nossa também é trabalhar com dengue. A saúde da mulher, tudo fazendo educação e promoção de saúde, do homem e da criança. Do homem, para falar a verdade, eu tinha esquecido. A gente ficava com a saúde da mulher e da criança. Aí o Felipe, o Fio, falou, não, tem que fazer saúde do homem. Mas porque quando a gente chega na casa das famílias, geralmente o homem não está. Então, desculpa para mim, mas eu sei que o homem já está nos últimos 4 anos. Próximo. Ficou ruim é que essas imagens não ficaram ruim para ver. Mas aqui, lá em Itapuã, quando a gente estava fazendo um mutirão de saúde. Então, o que a gente faz? A gente vai nas famílias e ali separa as famílias. Por exemplo, no sábado, são 6 famílias por sábado, que a gente visita com uma equipe interdisciplinar. Na sexta-feira a gente faz coisas mais variadas. A gente trabalha na escola, como vocês trabalharam, a gente trabalha nas escolas, geralmente recântida estrutural, e a gente visita as famílias dessas crianças que a gente trabalha muitas vezes na escola. A gente tem um projeto junto, que é a Educação, que a gente começou em 2006, que a gente tem 180 crianças no sábado e 60 crianças, tem 40, 60 na sexta-feira. Então a gente trabalha com as crianças e trabalha com as famílias das crianças. Então isso aí é um trabalho que tem semanas que a gente trabalha mais, tem semanas que a gente trabalha menos. Aí essa foi só uma imagem que eu gosto do... Não, pode contar, Jana, que é aquela do Rondon, que a gente foi lá no interior do Maranhão, que aqui tem militar, e a gente visitando aquelas casinhas, fazendo saúde integral lá no norte do país. Isso aí para eles botar crianças e adultos aprendem de forma divertida a importância de água filtrada. Vocês, os alunos que estão chegando agora, e os mais velhos, sabem a importância da água. A água é importante para a gente lavar a mão, a gente que trabalha com doença. A água é importante para hidratar, a água é importante para tudo. Então, e uma das coisas que a gente já fez muito foi distribuir filtro.
por se cuidar da água, é que tem diminuído muito a doença, a prevalência da diabetes. Aí o médico vem, não, a gente só pagar um pouquinho para vocês não vão dormir, porque vocês viram a aula essa hora, e eu vou ver se dá para fazer melhor imagem. Então, é diferente, né? Então, é quando a gente chega na casa das famílias, a gente examina as crianças. Pode passar, Jana. Aqui a Larissa. Ainda é uma maneira certa de examinar a criança, mas como não tinha marca, vocês vão ter que ver isso. Por exemplo, vocês estão alojados aqui, como a gente fica alojado quando a gente vai no Rondon, no interior de Goiás, de Minas ou do Amazonas. Então, muitas vezes a gente tem que examinar a criança do jeito que está. Aqui, para vocês terem uma ideia de como são as famílias. É uma menina da medicina conversando com a mãe, porque um dos objetivos nossos é trabalhar, é dar informação para as mães. A gente trabalha com prontuário e chega na casa da família e conversa com ela sobre vários aspectos. Próximo. Então, atividade de medicina, não sei se alguém quer perguntar. Atividade da odontologia. A gente faz avaliação da saúde bucal, vê como é que estão os dentes, faz oficinas de escovação de dentes, uso de fio dental. A gente troca as escovas de dentes das crianças, a gente dá a escova de dente boa e ensina então escovação de dentes, escovação de líquido e aplicação de flúor. Então, a odonto eu digo que é o carro-chefe, porque a gente consegue fazer mais modificações numa família em questão de escovação de dente do que, por exemplo, família de pessoas com obesidade mudar o tipo de alimentação. Ó, aqui são as meninas ensinando como é que deve ser escovação de dentes. E quando não tem ninguém da odonto, a gente aproveita os alunos de outra área para ajudar a escovação. Então, aí as meninas do odonto subindo para ver a banquinha. Aí também é odonto. Isso aí também foi outra imagem quando a gente estava lá em Itaboraí, vocês devem pensar, aqui eu achei interessante, foi um projeto do Odon que não tinha dentista. Aí essa menina da engenharia florestal, ela aprendeu como é que escovar dente, que eu acho que teoricamente a gente sabe, então ela estava ensinando e dando escovinhas de dente para as crianças. Próximo. Nutricional. A atividade nutricional normalmente é um aluno da nutrição. A gente faz a avaliação do estado nutricional, mas para o médico, vocês não esqueçam que eu sou médica, que eu sou pediatra. Então, a gente tem que aprender a fazer essas coisas. Então, pesar, medir as crianças, calcular IMC, avaliar o estado nutricional das crianças. Tem esses dois extremos, que é a obesidade e desnutrição. Lembrar que a alimentação saudável e prevenção é o carro-chefe para a gente. Ter menor número de doenças crônicas, inclusive acidente vascular. Então, é muito importante a gente trabalhar para a alimentação saudável junto com a prática de exercícios físicos. As pessoas carentes, elas estão mais obesas do que as pessoas que têm informação, porque falta para elas esse tipo de informação da importância. Uma tríade importante: açúcar, sal e óleo. Então a gente trabalha mostrando quanto que deve ser ingerido de sal, de óleo e de açúcar. Não sei se quem viu a Globo no começo da semana, acho que feriado, que eu achei estranho no jornal cedo, sabe, dizendo que cada um de nós, teoricamente, gasta 55 quilos de açúcar por ano. E que o certo é cada um de nós comer 20 gramas por dia, que eu fiz o cálculo que por grama dá mais ou menos 7,2 kg. Então, esse trabalho que teve, não sei se foi da Organização Mundial de Saúde, cada ser humano no Brasil está gastando 55 quilos. Então, um dos nossos objetivos é trabalhar com prevenção e educação na alimentação saudável. Aqui é que eu achei lindo que a gente já atrapalhou a vida dos índios,
a gente já atrapalhou muita gente. O moderno em si, que é muito importante, esqueceu de incentivar o aleitamento. Vocês que são da medicina, vocês vão ter aula sobre isso e vão ver a importância que a criança deve mamar exclusivo 5, 6 meses, manter o peito 2 vezes no dia até 2 anos de idade. Eu que sou gastroenterologista de criança, eu vejo a importância da gente manter o aleitamento para prevenir várias doenças e a gente tem sempre lá no nosso ambulatório. Não são grandes que perna. Então isso aqui só para lembrar que a alimentação saudável é para toda a vida da criança e do adulto. O que é que a gente tenta mostrar? O Ministério da Saúde manda que a gente coma de 6 a 8 porções entre frutas e legumes. O que é que normalmente a gente faz? A gente come muito mais carne, coisas com fritura, qualquer outro tipo de alimento, menos frutas e legumes. O que está acontecendo com isso? É que nós estamos virando um país desenvolvido como os Estados Unidos e a gente já tem crianças obesas, crianças com problema. Então, isso aí, um adulto comer legumes e frutas, ele tem que aprender na infância. Então, um dos nossos objetivos nas visitas nas famílias é mostrar a importância da alimentação saudável. Aqui é o aluno de nutrição medindo, a gente não tem toda a aparelhagem. Então, o que a gente faz? Encosta o pezinho da criança na parede, marca a cabeça e mede. Não dá muita diferença não. Lembre disso na pesquisa científica, é para a gente ter uma avaliação da criança. Próximo. Quando a gente, antigamente, a gente tinha, mas isso era só em Santa Maria, nas outras a gente não consegue carregar isso aí para lá e para cá. Então, próximo. Aqui as meninas da nutrição, uma das outras atividades delas é sentirem, a gente já cansou de lavar a geladeira. Então, o que acontece com as famílias carentes? Eles têm pouca água, não querem gastar água, o dinheiro tem que se pagar água e luz. Então, o que acontece? Um monte de sujeira na cozinha, ratos, baratas e um monte de sujeira. Então, isso aí faz parte também da higiene da pessoa e do local. Aqui, só para ter uma ideia, lá atrás é estrutural. Tá? É um grupo que estava indo na estrutural. Agora, o nosso grupinho, a gente fez, então, a igreja nos patrocinou e a gente tem essa casa alugada agora, funciona um projeto de educação para as crianças. Então, nós, na sexta-feira, normalmente, sábado, a gente vai até lá. Isso aqui foi o Felipe Ezequiel, não sei se vocês conhecem, que é aqui da medicina, nem sei cadê ele. Ezequiel. Já foi bom? 8-9. Aí o Márcio da pedagogia e o Rafael Leles dão o dom. Eles apresentaram na semana de extensão. Aqui o que a gente faz? A gente tem oficinas de educação para as crianças. A gente atende crianças de 2 anos até 14 anos. Aí elas têm reforço escolar, aulinha. Esse semestre nós vamos começar com computação. Aqui é a nossa biblioteca. Ninguém pegando livro. Aqui as crianças. Aqui era a gente, antes de ter essa casa, a gente tinha esse espaço, então a aluna de artes daqui da UNB estava trabalhando artes com as crianças. Próximo. Aqui as meninas, essa menina da medicina, Larissa, da nutrição, da pedagogia e da nutrição. Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês que estão começando a vida, que é importante, eu sei que vocês estão numa fase de luta, de conflito, mas isso não é a vida toda que a gente fica. A importância de se unirem a alunos de outros cursos também. Próximo, trabalhando com as crianças. Aí a aulinha de música que a gente dá para essas crianças também. E aqui a aulinha de marionetes, do fantoche. Próximo. As crianças apresentando, cantando coral, que atrás é o professor de música da UNB, o Ebenezer. Aí a minha lourinha, a Carol, que eu só quero encerrar mostrando o seguinte. Super importante a gente ensinar a criança pequena. E mesmo com 3 anos de idade, eu tinha feito um grupo de amigas do peito aqui em Brasília e levava as minhas filhas, porque
Amamentar, gente, não é uma coisa normal para as mães hoje em dia. Elas perderam isso. Então, nós médicos temos que trabalhar com a amamentação. E foi isso que eu fiz com a Carol. Aí me mostro os 3 filhinhos dela. Todos amamentaram. Vitinho está com 8 anos, mamou 2 anos e 2 meses, até 1 ano e meio. Aquele gorducho nós vamos tentar desmamar, ele está fazendo 1 ano e 9 meses e agora só quer mamar. Então eu só quero mostrar para vocês que ela não me deu nenhum trabalho. Quando a gente educa a criança pequenininha, a gente tem sucesso. Pronto, perguntas? Quem quiser participar, vai. Na parte da atuação dos alunos de medicina, vocês fazem prescrição, encaminhamento, quando vê um caso mais grave? Claro, é igual soldado, quando a gente está no quartel tem que trabalhar. Por exemplo, se tem uma amidalite, eu trato. Se ela tem algum caso que vê, a gente discute, se a gente não resolve lá, a gente encaminha para o ambulatório, ou caminha para um outro local. Aí seria encaminhamento que vocês fazem aqui para o HUB mesmo? A gente tenta mandar, porque eu queria tentar, a gente não conseguiu, isso é uma falha, porque eu vou mais lá no sábado e sexta-feira eu vou com os alunos, não tem tempo de ir no centro de saúde. Mas o certo era dali ir no centro de saúde, porque a minha esperança é que a Jana vai fazer saúde da família, que faça isso viável, que o ideal seria, desses projetos, o ideal é a gente ter o apoio do centro de saúde ali. Como a gente tem nas escolas, a gente trabalha com as escolas. Mesmo quando vocês identificaram tipo, uma doença mais complexa, assim? Aí eu mando para cá, como entender um outro dia tem uma criança. Ah, sim. Mas normalmente vocês vão sentir o seguinte, a gente quando está no curso, a gente acha que vem muita doença grave. O que a gente precisa mais são as coisas simples. O ser humano tem mais coisas simples, graças a Deus, que coisa complicada. Mas se precisar, a gente faz. Completando um pouco a professora, a ideia do projeto é, no caso, a prevenção de saúde, né? Então a gente entra na casa no sentido de educar para evitar que ele chegue aqui no nível terciário com um AVC, alguma coisa assim, porque ele tinha uma pressão alta que poderia ter sido identificado mais cedo. Os casos dos pacientes que a gente consegue identificar, que a gente vê, por exemplo, o nódulo de tireoide, está difícil ele conseguir uma operação, uma punção, alguma investigação na rede, a gente tenta trazer um pouquinho para o hospital, mas sabendo que o hospital também não consegue acompanhar todo mundo. Os ambulatórios já estão lotados. Então, a gente um pouco, meio que onde é que a gente estiver rodando, na época a gente consegue um encaminhamento ou encaixar as pessoas. Mas as coisas básicas, que é o que mais a gente vê, a gente encaminha para o posto de saúde, porque a entrada dele para o serviço de saúde é o posto, né? A gente não está ali para corrigir uma falha que tem no sistema de saúde. Mas no caso, por exemplo, da hipertensão mesmo, vocês entram só com as medidas de mudança de hábito de vida para a educação ou vocês entram com a medicação também? Geralmente, a nossa conduta é sempre 3 medidas em dias diferentes. Então, eu encaminho um bilhetinho para o centro de saúde, que geralmente os centros de saúde têm um trabalho de hipertensão, de educação, e nós temos uma cardiologista, porque tem o seguinte, como eu tenho aluno do pós, muitos tem essa cardiologista que ela já fez a disciplina no semestre e ela continua uma vez por mês indo comigo no Recanto das Emas. Então, muitas vezes eu encaminho. Quando não dá certo o centro de saúde, eu encaminho para o ambulatório dela no hospital de base, ou então ela vai uma vez por mês lá na cidadezinha e tem aquela lista de pacientes para ver. Entende? A gente não costuma mudar o tratamento, interferir no tratamento não, até porque a gente vê aquele paciente uma vez ou 2 vezes a cada 6 meses, né? Porque quando a gente introduz um tratamento, tem que acompanhar o paciente. E aí eu prefiro, como a líder comunitária geralmente faz uma boa relação com o centro de saúde, eu peço para ela ver que dia que é reunião, que dia que tem médico. É mais apoio que a gente dá junto com a escola de diminuir o sal, fazer exercício físico, entendeu isso? Professor, assim, na época que surgiu esse projeto, a senhora pensou
posteriormente isso concorre, por exemplo, as matérias obrigatórias da saúde, de medicina, é porque eu vejo que a gente tem falta disso aqui, sabe? Acho que isso faz parte da atenção básica também, né? E eu estou fazendo parte do projeto agora e acho que todos os estudantes que vão passar por essa experiência também. Tem alguma perspectiva de algo assim? Eu não sei bem isso, porque é difícil responder. Porque, para ser bem verdadeira com vocês, eu só pensei isso quando eu comecei a contar no começo, há 15 anos atrás. Eu já era professora há 15 anos. Então, o curso de medicina é muito voltado para o hospital e para a curativa. Então, a gente perde essa perspectiva de ir na família. Como eu falei, lá na Itália, eu tive que estar na Itália fazendo uma ultra pós para poder entender a importância disso. Embora eu já fazia, eu levava o João, porque o João Pimentel e o Ricardo, como é que eles conhecem o professor Ricardo Sofã? Conhece, né? É o que Da primeira. tá no segundo semestre. Sim, o professor Ricardo. Martins, eles foram meus alunos. Eu levava os dois, o João e o Ricardo, e outro menino da Pineu, o Marco Antônio, que não é daqui. A gente tinha uma invasão atrás do CEUB, eu já levava lá. Por que que eu sempre gostei disso? Que quando eu era estudante em Florianópolis, a gente ia lá para uma praia, no Campeche, só que lá era praia, não é esse nosso cerradão, e a gente fazia promoção de saúde lá. Então, em Florianópolis tinha forte isso. Tu notasse que é forte, né, Janela? Então eu formei num local que dava essa chance para mim, que deu essa chance para mim. Eu digo, não é todo mundo que gosta disso, tem que ter um perfil, a pessoa tem que gostar de fazer isso. A gente vai em casas sujas, nem sempre é fácil. Eu penso mais ou menos igual o Lucas também. Eu acho que o nosso curso pessoalmente é muito deficitário esse lado. E uma coisa que me incomoda muito eu fiz engenharia de fazer medicina. E lá eu via que os outros cursos têm mais contato com esse tipo de projeto que a gente tem. Por exemplo, o projeto Rondon é uma coisa que é muito difundida nos outros cursos. No ICC tem uma matéria que acontece não sei que dia da semana, mas na hora do almoço. É prático, essa que a gente dá aula. Esse semestre não vai ter, porque se desestruturou um pouco com a saída de alguns professores e vai ter só no segundo semestre. E lá os alunos todos conhecem o projeto e têm vontade de participar. E a gente que deveria ser o grupo mais interessado por isso, a gente ouve falar muito pouco durante o curso sobre esse tipo de projeto. Ali a gente tem que correr muito atrás para conseguir fazer essa. Por isso que eu achei que deveria ter uma coisa um pouco mais obrigatória. Não sei se obrigatória seria o caso, mas uma prática. Mas vocês têm que escrever isso e entregar para quem é o secretário de graduação? Graça é a coordenadora. Não é secretária, é coordenação. Então vocês têm que escrever isso e solicitar, eu acho. Por exemplo, eu falei para a decana de extensão, vocês têm que vir lá do decanato para as faculdades para estimular os professores numa reunião. Aí o que aconteceu? O diretor mandou quem? A Lenora aí. Aí que graça. O objetivo não era a Lenora aí na reunião de extensão sobre o projeto Rondon, era para ele divulgar entre os professores e mandar alguém, não foi nem o secretário de extensão. Só para por aí você já tem ideia. Então, vocês não sabem, mas vocês é que têm força, não são os professores. Eu acho que vocês tinham que colocar lá. Nós queremos isso. Entende? Também nesse sentido, ela pergunta no início ao Lucas, é porque a senhora é uma das únicas professoras que realmente cumpre os três pilares da universidade. A senhora é excelente pesquisadora. Excelente, não, seu Nós que ela foi no seu pós-doutorado, a senhora também incrementou os elementos da extensão, né, que é na universidade. Uma excelente docente e na extensão a senhora também consegue ser muito boa e o projeto da senhora é um dos mais disputados aqui na universidade, talvez até o mesmo único dentro da medicina. Então eu acho, assim, o que a senhora acha que falta para que isso se torne algo, para que os outros professores sigam o exemplo da senhora e façam mais projetos de extensão aqui dentro? Sabe que eu não sei o que falta? Eu acho, primeiro a gente nosso número é pequeno, professor.
Eu consegui fazer isso tudo porque eu aposentei, só para falar a verdade. Não, eu já fazia antes, mas eu aposentei nos últimos 6 anos, aí que eu pude, como se diz, deitar enrolado. Porque antes eu não pude ir para o Projeto Rondon. Por que eu me interessei pelo Projeto Rondon? Porque quando eu fui estudante em Florianópolis, eu também fui no Projeto Rondon. Então, a base são vocês, gente. Mas não é que ninguém me dava de graça, eu ia atrás. Eu falei para a Jana, quando ela foi para Florianópolis, agora, que eu fui considerada a aluna interna que mais podia escrever no Hospital Infantil de Florianópolis, porque eu fazia mais do que era pedido para eu fazer. Eu sempre gostei de fazer as coisas. Eu acho que depende da gente mais. Se vocês querem extensão, querem fazer pesquisa, querem isso, querem aquilo, tem que ir atrás, porque ninguém dá nada de mão beijada para a gente. Ninguém deu para mim. Ó, então eu fiz pediatria. Primeiro eu fui a única que fiz 3 anos de pediatria geral. Sobradinho. Aí eu fui chamada para ser professora, tá bom. Mas depois eu fiz o diagnóstico de uma criança com doença celíaca. Um colega nosso do Hospital de Paz me chamou, Leonora, quer fazer doença celíaca? Eu fui fazer uma coisa que todo mundo achava um horror. O professor da UNB e o Hospital de Paz e aprender gastroenterologia. Aí fui lá, fiquei 1 ano, aprendi, aí fui fazer mestrado e doutorado na Escola Paulista, que aqui não tinha. Eu fui de ônibus toda semana para São Paulo, porque eu já tinha 2 filhas, uma delas. Então isso dependia muito de mim, entende? Então eu quero mostrar para vocês que depende de vocês, como o Rômulo vai no projeto comigo, o outro vai, tu também está incentivando isso. Então, você também. Então, eu acho que depende, e vocês têm que tentar estimular o professor. Eu não sei quem mais que faz, a Maria Lúcia não faz. Projeto de extensão. Vocês têm que ir Vocês têm que ir atrás, fazer uma listinha de professores e estimulá-los também. Eu atualmente nós somos 60, eu fiz a lista de frequência dos 3 projetos que eu coordeno aqui, que é da doença celíaca, da educação e da saúde, vocês são em 60 que estão comigo. Então é muito aluno, entende? Mas eu acho que depende disso. Agora, eu já falei, até quando o Paulo Gonçalves era diretor, porque o Paulo Gonçalves também foi meu aluno. Então, para vocês terem ideia, quantos anos eu estou aqui. Então, o Paulo Gonçalves, falei, Paulo, eu fico até, Jana, eu até me ofereci para ser professora de novo, para botar isso. Eu falei, ó, não preciso me pagar, mas vamos fazer a coisa oficial. Ninguém tocou para frente. Então, eu acho que depende de vocês, dos alunos. Falando um pouquinho dessa que você falou, o que falta para os professores aplicarem mais essa questão de extensão, eu acho que falta muita comunicação também da reitoria, do programa do que é a extensão, com os professores aqui da universidade. Quando eu fui para o meu primeiro projeto Rondon, eu lembro que a gente ia viajar numa terça-feira de madrugada e aqui os professores e as aulas acabavam na terça-feira de manhã. E eu tinha prova no mesmo dia e a gente falava, eu falei com o professor para me liberar mais cedo, para fazer a prova no interior, e eles não queriam deixar de jeito nenhum. Então, assim, aqui dentro da medicina em si, não facilita também, a gente não tem muito horário livre, né? E quando a gente tem uma oportunidade para ter um conhecimento de universidade em si, também não tem uma colaboração desses professores. Né? Conversando com o coordenador antigo, o Antônio Carlos, né, ele sempre questionava isso, mas os alunos da medicina, os alunos da saúde, nunca conseguem ir na reunião na hora do almoço. Então, na aula. Na aula na hora do almoço. Então, eles nunca viajam para o nacional. Tem o Rondon nacional e o Rondon que a UNB faz. Normalmente o que a UNB faz é o que a gente consegue ir nas férias, então realmente a gente não tem atividade nenhuma. E o nacional, ele pega o final do ano ali, o que a gente está fazendo. Ele pega as férias, nós que andamos de greve. Sempre. Aí o nosso calendário nunca dá certo, porque assim, nas férias. E ele sempre reclamava que nunca tinha aluno da saúde nesse Rondon nacional. E eu falava para ele que a gente não é dispensado para ir lá. Então, assim, a universidade, a faculdade... Mas ela chama, por que o Ícaro não foi? Que é o secretário. Então, não tem um sentido dentro da nossa faculdade para isso acontecer. Né? Mas então, por isso que depende deles. Mas o político está saindo deles, que são ouvidos.
Entende? Acho que vocês têm que escrever, mandar e colocar isso aí atrás. Professor, atualmente como é que está funcionando a participação dos alunos dentro do projeto Rondon? Como é que tá? Aham. Pouquíssimos, a medicina pouquíssimo, é tanto que quando vai. Quando está lá, eu encaro. Porque eu geralmente vou, esse semestre eu não vou, mas geralmente eu viajo. Eu já fui 2 vezes para o Amapá, 2 vezes para a Amazônia, para o interior do Maranhão, eu sempre vou. E sempre levava alguém da medicina que estivesse lá. Mas nesse semestre agora está parado, para a gente recomeçar no segundo semestre. Mas para participar geralmente é como? Não, é só ficar dentro, matricular a disciplina. Eu vou ver agora como é que está de vagas, mas eu já sei que eu vou ter uma turma de 30. Mas, professora, eu não sei direito como é que vai se participar, mas você tem que estar matriculado na disciplina para ir para o Rondon ou só participando do projeto? Tem que estar marcado, tem que estar na disciplina. A disciplina é um preparo para o Rondon, como ele falou. Lá se aprende a fazer projetos, se aprende a estruturar direitinho o que se vai fazer no local. Mas eu acho que vocês têm que se organizar e ir atrás disso que querem fazer. Que outros professores vocês chamaram para cá? Costa. Professor Antônio Teixeira, que vem amanhã. Senhora, doutor Vitor, Nakamura. Vocês têm que pegar bem Nakamura. Nakamura? É plástico. Pegar de outras áreas. Vocês entenderam que medicina sozinha não vai Nakamura. Mas foi na Camura. Não foi na Camura. É na Caniche. Na Caniche. Ótimo, Eu tô rindo. A gente tem que ter essa Felipe abertura. Nakanishi. Eu digo que a gente Não, tem que ter essa Nakanishi. liberdade de ser. Ele é otorrino. Tem que O aceitar Nakamura o é que plástico. Então, acho que foi muito podia. Certo, Melinada? Qual é o nome da matéria, professor? Qual matéria? O nome da matéria do projeto Rondon? Não, é construção de projetos. Só tem uma matéria. Construção de projetos, só tem essa. Mas Então, esse semestre digitar não vai projeto ter. Rondon. Vai ter só no Tá semestre. sendo. Já acabou pra. Mas vai estar escrito com dom. Aí ele faz tirou de novo. Passou uma Era assim cadeira. que era, não sei como é que está falando. Tira a melequinha agora. Certo, meninos, mais perguntas? Uma boa estadia aqui para você. Lembrar que Rondon é assim. Só que tem umas baratinhas que às vezes Bom, barato, nada não. No projeto Rondon, eu também tem restrição, tem alguma restrição de semestre? No caso da medição. No caso, os dois. Sim, a pessoa pode fazer os dois. O nosso é ação contínua. Esse projeto, por exemplo, Dentro da medicina, se tem, por exemplo, pode fazer a parte do quarto, a parte do no Rondon para viajar. O Rondon para viajar, quando eu fiz a matéria, tinha que ter pelo menos metade do curso completo. Pro nacional tem que ser. Por enquanto tinha esse aqui, porque eu lembro que o aluno do projeto Rondon faz de tudo. Ele não é médico lá. E é mais essa parte de educação também. Agora para saúde. Saúde integral. Né? Qualquer idade. Igual o filho foi do primeiro semestre até o internato. Eu lá em Florianópolis fui no primeiro, aí eu arrumava remédio, mas eu querer, vocês é que tem tudo na mão, gente. Lembrar que estudante é que manda no privado. É o cirurgião plástico. Não tem professor Carlos da Tosse aqui. Você vai dar um curso futuro aqui no. Conversou um pouco com a gente, no final ele perguntou qual é a universidade que é o nosso sonho, a universidade que a gente vai. Só não sei o que ele vai fazer aqui. Eu vou falar com experiência plástica, trabalhando com a senhora agora no Isso é democrático. conhecendo um pouco da sua história. A universidade, meu sonho é que tivesse muito mais professores igual a senhora. A grande vontade que eu tenho professores que estudam os 3 pilares da universidade que levam a universidade ao caminho sempre mais. É uma Camura mesmo. Então, os menininhos estão começando, a gente não quer desanimar, mas é uma luta. Mas a gente não desiste, é gostoso. Eu acho que. Lembrem que foi meu primeiro emprego.
Olha o Cabraz aqui do meu lado. A minha carteira, rapaz. Assinatura de emprego, tem várias carteiras. Mas, gente, é gostoso. Eu acho que, como eu sempre fiz ambulatório só com aluno, nunca fiquei sozinha, sentada. É tanto que agora eu estou na doença celíaca, tem aluno de graduação e de pós-graduação. Sempre. Eu estou acostumada. Tem gente que acha que aluno atrapalha, eu acho que aluno não ajuda. Tá bom, queridos? Então, se quiser alguma coisa de doença celíaca, eu volto aqui, se quiserem. Tá? Mas aí vocês sempre não queriam ciência, eu falei, bom, é social, mas... Oxe, por que não? Alguém aí vai lendo o que é... Alguém sabe aqui o que é doença celíaca? Intolerância que alimenta. Glúten. Ah, muito bem. Ah, o Sobral de cada um. Sobral. Ele foi professor da senhora. Então, o aluno pensar que quando você vai se passar toda aula de perguntas. Ah, ele dá aula. Não entendo o que ele fala, né? É, e a gente tem um ambulatório sempre com vários. Acho que tem uns 200 anos, né? Pra quem dá. Sobral foi professor do Ele já era Já era velho. Foi ele que documentou vocês desse conhecem o João, o Paulo, né? O Paulo, então é o Paulo Gonçalves, o Alfredo, Nossa, que já está aposentando, Noé. o Ricardo, né? O Ricardo As foi Clep. Batista. As Clep. E o João. William Oswald. Pronto, meninada. Falou. Então, só para fechar, Babinski. eu vou falar em nome dos meninos, né, em nome da medicina, começa a liberdade agora, não sei se agradecer a presença da senhora. Eu acho que eu poderia ter tido melhor para falar de extensão mesmo. Foi muito gratificante agora. É bem particular mesmo nessa parte que eu vou falar. Ter conhecido a senhora desde o semestre e ter continuado até hoje. Por que você não... Tá bom, nossa, vou adorar que você falar. E falar para os meninos que quem tiver oportunidade e tiver interesse, é gratificante, é muito grandioso. Escutar e conviver com essa pessoa que está aqui com a gente. Isso aqui foi só um pouquinho, mas quando vocês virem realmente atuando numa comunidade, vocês vão ver que é diferente. Obrigada. Vocês têm sucesso nesse empreendimento. Mas não esqueçam isso, que a gente vive em conjunto. Tem que conversar agora, eu não entendi. Não quero entender. Eu sei que é difícil, mas vocês têm que tentar dialogar para isso. Mas, professora, a gente está conversando muito com os alunos, é mais a direção técnica das coisas mesmo. Os alunos vêm para cá, discutem com a gente, não tem nenhum problema com os outros cursos. Mas Vocês aqui, eu só não entendi. Vocês têm aqui alunos do primeiro até todos os semestres? Eu acho que até o oitavo, né? Mas predominando aqui é o quinto. Ficar predominando. Predomina aqui em todo lugar. Tem dois meninos que eu malho na academia aqui. Tem dois meninos que eu malho junto. Tô triste, mano.